primeira bancada seria a bancada do DEM. Então, vou passar a palavra ao vereador Mendes Ribeiro. O microfone está aberto, vereador Mendes. Bom, boa tarde a todos. Satisfação, mais uma vez, estar aqui com todos vocês. O DEM tem uma opinião muito clara. Eu acho que fazer reunião sem deliberar, sem decidir, é muito cansativo para todos, visto que a gente passa 24 horas trabalhando com as redes sociais, com as nossas equipes, passando informação. Eu acho desnecessário mais uma reunião para a gente ficar esperando o secretário chegar e a gente poder ouvir. Eu acho que nós temos que convocar, sim, o secretário. É importante esse contato com ele, conosco, principalmente do prefeito. Vou deixar claro aqui o que eu disse antes, com os microfones abertos. Enquanto nós não tivermos uma reunião física, nós não seremos escutados e respeitados. A Câmara, nós temos a tribuna, nós temos as imprensas todos os dias lá, e lá a gente, sim, pode se fazer presente. Nós vamos escutar que a Câmara, na maior crise de Porto Alegre, não foi escutada e não participou. Então, eu acho que nós temos que convocar o secretário e marcar a reunião quando for convocada a presença do secretário para que possa falar com os vereadores. Essa é a opinião do DEM. Agora, pelo MDB, vai falar a vereadora Lourdes Spreng. Boa tarde. Estão ouvindo? Sim, perfeitamente. Está aberto o microfone? O seu está, vereador, estamos lhe ouvindo. Boa tarde, presidente, vereadoras, vereadores. É uma situação que é desagradável, porque nós temos outras ações, nós estamos na fase de atender as pessoas, as demandas fora, com os recursos que se dispõem. E hoje foi uma tarde reservada para este importante encontro promovido aqui pela mesa diretora, pelo presidente, para conversarmos com o secretário. Eu estou falando em nome do vereador também, Benir Sequim, nosso líder, que por problemas familiares ele não está podendo participar. Então, eu quero sugerir que nós convocamos, sim, o secretário, e é possível, sim, fazer reuniões por videoconferência, porque até a Assembleia ontem votou projetos, mas caso nesta convocação não seja atendida, aí teremos que fazer, como já foi sugerido pelo colega Pablo, uma reunião plenária com direito à tribuna. Pela ordem, vereador Felipe Camozato. Vou só achar o vereador Felipe. Seu microfone está aberto, vereador. Obrigado, diretor. Boa tarde, colegas. Boa tarde também ao público que nos assiste pela TV Câmara. E eu me somo à manifestação do vereador Mendes e à bancada do Democratas. Eu acho uma falta de respeito não termos sido informados antes de começarmos essa reunião da indisponibilidade do secretário de comparecer, uma vez que já tínhamos agendado isso, o presidente Pujol já havia informado e tentado estabelecer um contato direto entre a Câmara Municipal e a Prefeitura para que apontasse um responsável para fazer os devidos esclarecimentos, providenciar informações para todos nós. Todos nós, vereadores, estamos ajudando nesse momento delicado com informações à população, tentando dar a nossa contribuição, e nós estamos praticamente sendo alijados do processo decisório pelo Poder Executivo. E eu acho isso uma falta de respeito. Eu acho que nós temos, sim, que votar pela convocação do secretário de Saúde de Porto Alegre, para que possamos ter finalmente um canal de contato direto sobre a situação da nossa cidade e o quanto antes possível essa reunião possa acontecer. Concordo com o vereador Mendes, portanto, que não faz sentido fazermos reuniões aqui apenas para ficarmos conversando entre nós e não termos nenhuma deliberação. Afinal de contas, todos nós queremos contribuir, temos ideias, sugestões e, infelizmente, não estamos sendo ouvidos como deveríamos como poder constituído. Essa é a posição do Novo. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde.
Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Márcio Bingeri, pelo PDT. Colegas vereadores, colegas vereadoras, pelas manifestações aí do próprio colega Bosco aí da minha bancada e também do Mauro, queremos acompanhar aí o entendimento que já se manifestaram pela convocação do secretário da Saúde. Eu acho que ontem já tivemos uma reunião bem produtiva com as primeiras contribuições aí já nesse novo sistema através de reuniões home office, mas para que essa reunião possa surtir um efeito mais efetivo e mais produtivo, seria oportuno, importante e necessária a presença do secretário da Saúde. Então, nós também queremos nos somar. Confesso que não conversei com o vereador Mauro nem com o Bosco, mas eu acredito que o entendimento é fazermos a reunião conforme a presença do secretário. É nessa linha a nossa manifestação. Muito obrigado. Agora, com a palavra, seria o vereador Mauro Pinheiro, pelo PL. Não sei se o senhor vai querer falar agora, vereador Mauro. Deixa eu só abrir o microfone do vereador Mauro. Ok, vereador Mauro. Boa tarde, presidente Pujol, demais vereadores. Eu entrei faz pouco tempo, me atrasei um pouco, escutei algumas falas, mas a respeito do secretário de Saúde, numa penúltima reunião que nós participamos, eu falei das dificuldades de trazer o secretário. Eu não sei como é que o vereador Pujol estava articulando com o prefeito, que numa outra reunião falou que tinha acertado o prefeito. Eu não sei exatamente como é que ficou o acerto que foi direto da Câmara do presidente da Casa com o Executivo. A gente sabe das dificuldades, não só do secretário de Saúde, como de vários secretários que estão ligados diretamente a esse momento difícil que a cidade atravessa, que é o coronavírus. A gente sabe que na próxima semana, nos próximos dias, entraremos na fase mais difícil dessa pandemia, e sabemos das dificuldades do secretário. Eu não sei como é que ficou acertado e qual o acordo que tinha sido feito para ele vir falar hoje, mas certamente eu posso entrar em contato com o secretário, ver qual foi o motivo que ele não pôde vir, mas, independente de qualquer coisa, eu acho que nós precisamos, sim, não só ouvir os secretários, conversar com os secretários no momento oportuno, como também devemos, algumas coisas, votar na Câmara e nós temos que nos organizar para isso. Eu me encarrego aí, presidente Pujol, de ver com o secretário de Saúde uma data da sua possibilidade e marcar aí uma reunião para que o secretário participe de uma próxima reunião, dentro da sua disponibilidade, do seu tempo. Eu, como líder do governo, se o presidente me autorizar, falo com o secretário, data, não precisa uma convocação, acho que certamente o secretário só não está presente por algum desencontro e pelo trabalho que ele tem executado, que é bastante complexo, e todos os vereadores acho que compreendem a dificuldade do momento que nós estamos passando. Eu me encarrego de fazer o contato com o secretário, com o prefeito, marcar uma nova data e também de ver aí com o presidente Pujol, com os demais vereadores, algumas coisas que nós precisamos votar e como podemos organizar aí algumas coisas importantes aí, inclusive para esse momento que a gente passa. Então, coloco à disposição, como sempre tenho feito em todos os momentos, presidente Pujol e demais vereadores. Muito obrigado. Com a palavra agora é o vereador Cassia Carpes, pelo PP. Boa tarde a todos. Olha, vou entrar no ponto mais importante. Nós devemos voltar numa excepcionalidade, que é esse caso, porque a imprensa não vai divulgar e a nossa ressonância aqui, nesse debate, não vai acrescentar nada lá fora. Nós precisamos voltar excepcionalmente, e se tiver que voltar algum projeto ali, que seja pertinente à saúde, nós vamos votar também. Não precisa encher a Câmara, é nós, nem assessor precisa no plenário, porque já sabemos que vão votar. O assessor assessora antes. Porque isso é ruim para Porto Alegre. Eu imagino vocês aí, meus colegas, que há muito tempo apoiaram esse governo, estamos chegando no final do campeonato e ele abandonou vocês.
E automaticamente, o próprio do Mauro, o Mauro tem boas intenções, gente boa, mas também está, né, com muita dificuldade de coordenar. Então, eu espero que a gente volte presencialmente. Quero citar para vocês aqui, eu queria conversar com ele. Ó. Foi votado essa semana, presidente Pujol, o senador, a nossa bancada falou hoje com o senador Luiz Carlos Reis, eu, a Mônica e o Neidon, foi votado a liberação dos fundos municipais da saúde, 290 milhões. Consequentemente, o senador vai ao Ministério da Saúde e vai pedir para o presidente sancionar para que seja distribuído às prefeituras. Eu gostaria de perguntar para ele, ele já deve estar sabendo, o que ele vai fazer com todo esse dinheiro de liberação dos fundos municipais da saúde. Então, isso é importante para Porto Alegre, a Câmara deve saber. Então, meu presidente, vamos voltar excepcionalmente uma vez aí, depois, se não der, a gente se recua de novo, mas nesse momento é importante, a Câmara está, só dão manchete e notícias da Assembleia. A Câmara está esquecida, nós precisamos voltar urgentemente, excepcionalmente, e convocar, né, o secretário da Saúde para que nós possamos conversar todas as coisas e já aproveitar e concluir aquele relatório de onde todas as opiniões dos vereadores e entregar ele. Isso aqui é praticamente um projeto de todos nós, é uma reivindicação de todos nós. Então, acredito que é o momento de nós darmos uma satisfação à sociedade, e aí eu duvido que ele não venha lá, porque a imprensa vai saber, e assim do que nós estamos aqui, a imprensa não sabe, a não ser que o presidente comente e nós comentamos. Então, eu acho que presencialmente a nossa bancada é a favor de uma vez, excepcionalmente, convocar, não interessa o que diz que ele vá, e se não for, a imprensa vai saber, para que a gente possa discutir as questões de saúde em Porto Alegre. Obrigado. Vereador Ferronato, pela bancada do PSB. Em primeiro lugar, um abraço a todos vocês aí, e eu também me filio às posições. Hoje nós devemos encerrar a sessão, porque sem a presença do secretário, não vejo como dar continuidade à reunião, e acredito que esta possibilidade de uma reunião excepcional presencial na Câmara talvez possa ser um caminho que nós podemos seguir. Um abraço a todos e obrigado. Vereadora Cláudia Araújo, pelo PSD. Já está com a palavra. Boa tarde, presidente Pujol, boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Na verdade, a reunião ela foi solicitada justamente para esclarecer diversos pontos que nós temos dúvidas. E a falta de informação que nós temos tido como vereadores através da Câmara, por causa do nosso prefeito, ela é muito grande. Então, eu acho que nós termos uma reunião para nós colocarmos novamente todos os pontos, que nós já sabemos quais são, quais as demandas, quais as necessidades de informação, sendo que o secretário não está presente na nossa reunião virtual, eu acho que ela não tem por que existir. Eu acho que nós temos sim que fazer uma convocação ao secretário, que ele esteja presente numa próxima, e me perdoa o vereador Mauro, mas, na verdade, o momento oportuno é agora. Não é num momento oportuno, o momento oportuno é ontem. Eu acho que isso é muito sério e muito grave, e nós precisamos que o secretário nos atenda para ontem, não para amanhã. Eu sei que o trabalho dele é muito... ele está na linha de frente, é muito importante, ele tem outras coisas mas nós também somos base, nós também trabalhamos com todo o nosso povo e precisamos desse tipo de orientação para que a gente possa repassar às pessoas. Tem muitas pautas pendentes, as medicações como o Reuquinol, que foram recolhidas das farmácias e nós não sabemos como que isso está sendo distribuído, tem pessoas que precisam disso e que não fazem parte do risco das pessoas com Covid. Como que isso funciona? Quem nos responde isso? Só o secretário pode fazer nos dar esse tipo de informação. Então, eu sou a favor de uma nova reunião para ontem com o secretário. Muito obrigada. A próxima inscrição seria do vereador Cláudio Conceição, líder do PSL, mas que não registrou presença. Então, passamos ao líder do PSDB, vereador Ramiro Rosário. Boa tarde a todos. Como bem disse aqui já o nosso líder do governo, Mauro Pinheiro, nós estamos vivenciando um momento que é completamente atípico dentro da nossa cidade e do mundo inteiro. Inclusive, estamos fazendo uma reunião com os colegas vereadores através do formato virtual. Me parece muito razoável
que no meio de todo essa crise que nós estamos enfrentando, problemas de comunicação, por mais constrangedores que eles possam ter, eu concordo aqui com a forma, mas eles são naturais, devido a isso que está acontecendo, né? Não tenho dúvidas e não haveria o porquê mentir que o nosso secretário de Saúde do município está, nesse momento, com uma videoconferência com o Ministério da Saúde e, aliás, tem, assim, mantido uma relação muito próxima, haja vista que nós temos lá no Ministério da Saúde também, né, o nosso ex-secretário municipal Erno, o Gabardo também, fazendo aí toda a linha de frente com relação às medidas tomadas para combater a pandemia no país e muito especialmente aqui na nossa cidade de Porto Alegre. Portanto, confiando aí na liderança e capacidade notória aí de diálogo do nosso líder e também do presidente Pujol, sugiro aqui que essa reunião de hoje seja suspensa, se verifique exatamente o que aconteceu e quais foram os termos aí acordados para que se pudesse ter o comparecimento hoje do secretário Pablo e se marque tão logo uma nova data para que ele possa vir aqui prestar todos os esclarecimentos que, concordo com todos vocês, são devidos aos colegas vereadores. Obrigado, vereador Ramiro. Agora, pela ordem, o professor Alex Fraga, pelo PSOL. Vereador Alex está com a palavra. Boa tarde. Eu gostaria de lembrar os colegas que há 2 semanas atrás nós estávamos justamente discutindo a importância da presença do secretário em nossas reuniões. E há 2 semanas atrás, né, o presidente Reginaldo Pujol já deve ter entrado em contato com o secretário, com a prefeitura, para justamente orquestrar a reunião que aconteceria hoje. 2 semanas. Tá? Então, eu acredito que isso é um tempo hábil para que o secretário organizasse a sua agenda, organizasse as suas rotinas, ou então dissesse, não, 3 horas não é possível, vou marcar para as 18, 19, o horário para nós não era um fator determinante. Então, acredito que se não houve a possibilidade dessa reunião, né, por convite, que o secretário deva ser convocado. E eu vou me somar, né, em nome dos meus colegas de partido, ao vereador Cassia Carpes, de abrir uma excepcionalidade para uma convocação presencial do secretário. Né? Mas também gostaria de requerer à presidência e à direção-geral da Câmara o fornecimento de equipamentos de proteção para os vereadores, né? E se for aberta a oportunidade para que uma pessoa, uma assessoria por bancada acompanhar a sessão, tá? Que fosse fornecido material de proteção também, máscaras e luvas para todos que forem acompanhar essa reunião presencial. Então, essa é a minha sugestão e o meu encaminhamento pela bancada do PSOL. Obrigado, professor Alex. Agora, com a palavra, a vereadora Delicel, pela bancada do PT. Deixa eu ver. Não estou localizando a vereadora Deli. Acho que o vereador Deli está momentaneamente desconectado. Vamos passar para o próximo líder, sugiro, e aí depois, caso o vereador Deli retorne, a gente oportuniza a palavra para ele ou alguém que a bancada indicar. O próximo, então, é o vereador Cássio Trujillo, pela bancada do PTB. Alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá bem. Eu creio que situações inesperadas podem acontecer a qualquer momento da vida normal e ainda mais em momentos como esse que são completamente anormais. Não fosse a dificuldade que tivemos da confirmação antecipada do secretário, porque
ainda ontem a informação do nosso presidente Pujol de que não havia a confirmação de quem compareceria à reunião, né? Então, acho que ninguém está livre, né? mesmo entendendo que o Ministério também não chama uma reunião just in time, né? De uma hora para outra, ou seja, em tempo não programado. Eu não quero entender aqui como desrespeito, como uma falta de consideração com a Câmara, porque não entendo que o secretário Pablo tenha esta conduta ao longo da condução do seu trabalho à frente da Secretaria. Mas, logicamente, que enquanto não ficar bem explicado essa condição, nós não temos outra alternativa enquanto poder constituído do município, e o parlamento não é menos importante que o executivo. O parlamento não quer substituir o executivo nas suas atribuições, o parlamento não quer ter o protagonismo que cabe ao executivo. O parlamento, inclusive os vereadores da base, vereador Cassiá, que Vossa Excelência é de um partido que ajudou a eleger o prefeito e que no início do governo era, inclusive, da base. E nós que não éramos da aliança original e ajudamos também a eleger no segundo turno, né, e que estamos, inclusive, até agora, também não temos informação. Talvez o vereador Ramiro, que estivesse no governo, tinha informações por estar lá participando do secretariado, né? Agora, nem o vereador Mauro Pinheiro tem as informações que nós precisamos aqui. E agora, creio que o vereador Ramiro também não tenha, porque está aqui na Câmara, não está mais lá no Executivo. Então, eu creio que nós precisamos fazer uma convocação, convite, uma convocação que vai substituir esse convite que já fizemos. Não é uma convocação para brigar, não é uma convocação para dizer, já que não pôde, ou que o Ministério chamou, então nós vamos te convocar. É uma convocação para que, se não vier o secretário, alguém tenha que vir nos atender e nos dar as informações que precisamos. Eu, sinceramente, ainda tenho um pouquinho de dúvida se precisa ser presencial. Eu não gostaria que fosse presencial, mas estou quase me rendendo aqui. Ser presencial nos gera uma dificuldade nesse momento. Nós temos 13 colegas que estão no grupo prioritário de que não deveria participar, então a isonomia disso, eu não sei como é que a gente resolveria, né? Eu ainda faria mais uma tentativa virtual, né? A segunda-feira, ainda meio assim, convocação, convite para segunda, e segunda nós temos tempo hábil, se efetivamente ainda não for atendido o nosso apelo, o nosso convite, aí sim de fazer uma convocação, talvez até presencial, para quarta-feira. Então, meu encaminhamento é esse, que ainda seja um convite / convocação, assim, sem uma formalidade, até porque para segunda-feira nem teria tempo hábil, né, nas 48 horas aí, mas que a gente tente ainda uma posição, porque ninguém quer, no momento desse de crise, que todos precisamos, que todos queremos a mesma coisa. Todos nós queremos a mesma coisa, que menos pessoas morram, que a gente ultrapasse esse momento aí com o mínimo de danos possível. Danos teremos, mas que sejam minimizados. Então, a bancada do PTB encaminha para que seja feito um novo convite para segunda-feira, ainda de forma virtual, e aí sim, na segunda-feira, se não tivermos o atendimento ou do secretário da Saúde ou de alguém do Executivo que possa nos dar esclarecimentos, que a gente faça, então, uma convocação aí sim presencial para quarta-feira. Obrigado, vereador. Constato que o vereador Adeli Celso está conectado, então vamos passar a palavra ao vereador Adeli pela bancada do PT. O microfone está aberto para o senhor, vereador Adeli. Aberto o seu microfone, vereador Adeli. Alô. O seu microfone está aberto. Vereador Adeli. Quem sabe, então, enquanto o vereador Adeli resolve problemas de conexão ali, propõe, então, ouvirmos o vereador Avoni Medina, líder do Republicanos. E aí depois voltamos ao vereador Adeli. Na verdade, boa tarde a todos. Eu vou deixar
para o meu líder, vereador Freitas, que tinha também aí uma reivindicação, um pedido, pessoal da zona sul, da zona norte, em relação à situação de posto de saúde. Eu vou deixar para o Freitas falar mais. Vereador Freitas, então, encaminha pelo Republicanos. Está aberto o microfone, vereador. Boa tarde a todos os colegas. Hoje ficou provado mais uma vez que fomos deixados de lado. Isso é comum, infelizmente. Mas, no meu entendimento, se o secretário não pudesse vir, nem que seja de última hora, isso é comum, é natural acontecer, principalmente num momento como esse que estamos passando. Mas deveria, pelo menos, enviar o segundo ou terceiro para falar conosco, porque, até como estou à frente da COSMAN, as demandas são diárias de reclamações, de denúncias. Eu teria várias hoje, inclusive de hoje, de postos de saúde. Até o vereador Ovoni me passou em relação ao posto de saúde da Elizabeth, foi arrombado. Então, teria várias denúncias de EPIs faltando ainda. Ontem, o vereador Mauro falou que não está faltando. Hoje, me passaram que está faltando, inclusive para os funcionários em alguns postos de saúde. Então, nós queríamos fazer todas as cobranças. Então, eu rogo aqui para que nós tenhamos uma nova reunião, uma convocação, então, para o secretário da Saúde. E se no dia que ele for convidado ou convocado, ele não puder, que ele mande o segundo ou terceiro, pelo menos, para conversar conosco e não deixar nós esperando. Obrigado, um abraço a todos. Vamos lá. O que houve aí? Alguma interrupção aí? Fala na conexão, o que houve? Houve uma paralisação geral? Algum problema? Esgotamento de tempo? Aqui está bem. Está com a carga? Tá tudo bem. Está tudo tranquilo. O Luiz Afonso deve ter caído. Caiu o sistema do Luiz Afonso. Ele deve estar retornando, calma.
Cláudio Janta. Uma boa com vocês. Quero dizer o seguinte, nós estamos desde a primeira reunião, conseguimos fazer nesse sistema online, que foi da CCJ, um encaminhamento que nós fizemos para ouvir o secretário, a importância de ouvir o secretário. Né? Isso foi feito na reunião de líderes com mesa, depois foi reafirmado na outra reunião de líderes e agora na reunião que nós fizemos ontem, reafirmado a urgência da Câmara de Vereadores, nós que 36 representamos todos os setores e segmentos da sociedade, ouvir hoje a maior autoridade que pode nos falar, né, do vírus. E aí foi acertado, ninguém tirou hoje, chegar e dizer, amanhã vamos se reunir, o secretário vai vir, né? Como o Cássio já disse aí, outros, nada é marcado de uma hora para outra, né? Só se for um absurdo agora. Né? Descobriu que está todo mundo com vírus, ou descobriram a cura para o vírus. É as duas coisas que poderiam ocorrer de uma reunião emergencial nesse sistema do Ministério com os secretários de saúde, que estaria em toda a imprensa. Procurei em toda a imprensa, não tem nada dizendo que tem uma reunião. Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que convocar o secretário. Eu acho que não tem que ser mais. A gente já fez vários convites, a gente está a hora de implorando para ouvir alguém do Secretaria de Saúde. Né, como foi dito aqui, o secretário não vem o adjunto, né, vem a pessoa responsável pelo setor de internações, de exames, seja lá quem for, alguém virá falar e nos dar, né, as informações que a gente só sabe de imprensa, entendeu? Nós somos um poder estabelecido. Então, e se para isso acontecer nós tenhamos que estar presente na Câmara, então estejamos presentes na Câmara, usemos todas as proteções que as pessoas que trabalham no sistema de transporte, aplicativo, supermercado, farmácia, estão usando. Né? Eu acho que nada impede da gente ir de máscara, se disponibilizar sabão, álcool gel, nós nos espalharmos no plenário, né? O descer para a tribuna somente na hora de falar. Então, acho que a possibilidade de nós voltar a trabalhar em função desse com a Câmara de Vereadores, ela se torna real. Né? Eu acho que é importante, nós não podemos mais, as pessoas, agora mesmo eu estava numa outra reunião, um grupo de pessoas aqui, vinculado ao comércio, e as pessoas se perguntarem e tu ficar, né, dando um cara de bobo. Entendeu? Pois é, todo mundo sabe pois é. Nós somos agentes políticos, representantes do povo, e nós temos que dar notícias afirmativas para as pessoas. Olha, o prazo limite era a semana passada para acabar isso. Passou para o dia 15, passou para o dia 30 agora, e quem gera emprego, quem gera renda, quem depende do seu emprego, quem depende do seu salário agora na semana que vem para comprar alimentos, quer saber quando realmente tem uma possibilidade de distribuir o que o secretário falou para a imprensa, ele podia ter dito para nós, né, que não adianta dar o teste para todo mundo, uma série de coisas, nós temos várias, então acho que tem que convocar o secretário e, se for necessário, a semana que vem, nós com máscaras, luva, gel, camisa de manga comprida, estar presente na Câmara dos Vereadores para começar a trabalhar. Vamos tentar de novo aqui ver se o vereador Adeli consegue se conectar. Vereador Adeli, seu microfone está aberto. Pelo que eu vejo, o vereador dele não está conseguindo se comunicar, mas está aqui o vice-líder da bancada do PT, o vereador Comaceto. Vou abrir o microfone, vereador. O senhor fala pela bancada, então? Está aberto o seu microfone, vereador Comaceto. Prezados colegas vereadores e vereadoras, prezado presidente Pujol, em nome da nossa bancada, do nosso líder Adelicel, em meu nome, vereador Marcelo Garbosa e vereadora Adacir Oliboni, gostaríamos de dizer que a situação é crítica e entendemos que a não vinda do secretário pode sim ser por um caso especial, mas antes de mais nada é um desrespeito ao legislativo, pois o prefeito instituiu um comitê de crise, que são de vários secretários. Portanto, se este não pôde vir, poderia ter delegado outro secretário para atender a Câmara.
Não é a primeira vez que o Executivo deixa os vereadores esperando, principalmente nas comissões, e não aparece. É um desrespeito muito grande do governo Marquesan com o Legislativo Municipal. Ontem fizemos uma bela reunião, onde houve contribuição de todos os vereadores. Esse tema não é um tema de situação e oposição, é um tema de vida, a vida em primeiro lugar. E relacionamos, com o apoio da nossa diretoria legislativa, um conjunto de medidas para que sejam aplicadas na cidade de Porto Alegre. E estas medidas, bem como na semana passada, o presidente, com todo o nosso apoio, destinou 10 milhões dos recursos da Câmara para ser aplicado na saúde. E nós, vereadores, os 36, já havíamos destinado em torno de 21 milhões em emendas direcionadas à saúde. Bem, e nenhuma dessas emendas até o momento foram liberadas. Nós precisamos saber o que está sendo feito na cidade, onde está sendo aplicado esses recursos, o que mais nós precisamos fazer com o orçamento do município. Então, senhor prefeito, tomar decisões sozinho é muito mais fácil de errar. Tomar decisões coletivas são muito mais fácil de acertar. O legislativo é a voz do povo. O senhor precisa respeitar e ouvir o legislativo. A bancada do Partido dos Trabalhadores é pela convocação do secretário da Saúde, que o presidente acorde um horário que ele possa, e somos pela sua convocação, para que possamos fazer uma reunião. E quero dizer outra questão aqui. Neste momento, com a postura adotada, uma reunião virtual tem o mesmo valor de uma reunião presencial. A nossa bancada é pela reunião virtual. Convoque o secretário, reunião virtual, e tenho certeza que temos muito a contribuir com a cidade de Porto Alegre. Meus cumprimentos, meus abraços a todos os colegas vereadores e vereadoras. Força ao presidente Pujol, que está dirigindo muito bem este processo, nos representando a todos. Um grande abraço, muito obrigado. Ficou acertado ainda que seria disponibilizada a palavra aos líderes do governo e da oposição. Vamos começar pelo líder da oposição, vereador Liboni. Pois não, queria saudar o presidente, colegas vereadores e vereadoras, e registrar realmente a falta de reconhecimento da importância da Câmara pelo governo municipal. Isso não é só hoje, já aconteceu em várias vezes. Tem acontecido nas comissões, mas também na Comissão de Saúde, o secretário quase nunca aparece. Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma situação dificílima, de uma pandemia que jamais imaginávamos a nossa geração enfrentar isso. E nós não vimos nada ainda do governo municipal, Pujol, presidente. Quanto a um planejamento para a cidade, nós ouvimos até então o que o Clínicas está disponibilizando, o que o Conceição está disponibilizando, que são 2 hospitais federais. Nós não sabemos o que o governo pretende fazer na rede municipal com relação à ampliação do atendimento na rede básica e nem mesmo do HPS. Nós não sabemos quantos leitos o governo vai contratualizar, comprar nos hospitais privados ou filantrópicos. Nós precisamos de urgência da interlocução com o governo, nós queremos ajudar. O presidente já sinalizou com o recurso. Nós queremos ajudar mais, inclusive disponibilizamos recursos da nossa cota. Parece que o governo está fazendo um descaso. Então, eu queria reforçar, assim, a convocação do secretário de Saúde, e virtual, claro, porque nós não podemos nos expor nesse momento, e estaremos contradizendo aí os decretos municipais, mas esperamos que o próprio prefeito não só diga a importância que tem essa reunião para ter a Câmara, nesse momento, ao lado do governo, no sentido de adotar políticas importantes, mas também no lado do servidor público, com relação, por exemplo, à não demissão dos servidores do IMESF. Os senhores imaginaram se o governo, semana que vem, vai demitir 1.800 funcionários do IMESF? O caos que vai se estabelecer nessa cidade?
à medida que nós já temos mais de 500 servidores que contraíram o coronavírus, não há como demitir, pelo contrário, temos que ouvir o Ministério Público do Trabalho, que recomendou aguardar no mínimo 1 ano. Então, nesse sentido, a vinda do secretário é de fundamental importância. Nós queremos saber, queremos ajudar, porque o povo está indignado com essa falta de criatividade e de ação do governo municipal. Por isso, o nosso registro de que o secretário tem que estar conosco. Agora, a palavra está à disposição do líder do governo, vereador Mauro. Opa, só um pouquinho, vereador. Está aberto o seu microfone. Está aberto o microfone, vereador Mauro. Eu coloco nesse momento o vereador Pujol, para me somar ao vereador Pujol e, mais tarde, conversarmos com o prefeito e organizarmos a presença nos próximos dias do secretário de Saúde, que, por vários motivos, hoje não pode estar presente aí. Então, eu me coloco à disposição para isso. Quanto ao restante, também é interessante que os vereadores entendam que o executivo, é a função do executivo executar, né? O próprio nome já diz, e o executivo vem tomando as medidas que acha cabíveis dentro da sua função de executivo. Nós, o parlamento, temos que seguir com a nossa função, que é legislar, fiscalizar, podemos pedir informações, dar opiniões, mas as decisões, é óbvio que parte do nosso executivo de tomar as decisões que estão sendo tomadas, e pelo que nós temos visto até o momento, de forma muito acertada pelo nosso prefeito, pelo nosso secretário, que estão conduzindo muito bem esse momento de crise, de pandemia na cidade de Porto Alegre, né? Nós estamos vendo que Porto Alegre está atravessando muito bem a crise, com todas as dificuldades de todo o país, de todo o mundo. Nós estamos vendo exemplos aí de outros países, como Nova York, estado de Nova York, a Espanha, a Itália, a Lombardia, a Milão, que tiveram destinos muito mais difíceis do que os nossos e até agora, certamente, pelas posições acertadas que o Executivo tem tomado. Acho, sim, que o Legislativo tem que cumprir com a sua função, tem que pedir informação, tem que dar a sua opinião, é da nossa função de falar, né? O Parlamento é para falar, para discutir, estamos fazendo isso. E também acho que nós também temos que nos colocar à disposição, não só de querer ouvir o Executivo, mas também de nos colocar à disposição de votar projetos que sejam importantes para o município. Acho que essa é a nossa principal função aí, como legislativo, é votar. Eu acho que nós temos aí, vamos precisar de votações importantes. Eu acho que é importante os vereadores também dizerem, olha, nós também estamos disponíveis aí de votar, não só de criticar e dar opinião, que também faz parte. Então, eu mais uma vez, vereador Pujol, quero me colocar à sua disposição, se assim eu desejar, para que a gente possa, mais tarde, conversar com o prefeito Marquesan para ajustar aí para os próximos dias uma reunião que, dentro das possibilidades do Executivo, para que alguém do Executivo, o secretário, alguém que possa vir falar a situação da cidade de Porto Alegre, para que os vereadores tomem conhecimento do que está acontecendo. É a função do Executivo pedir informação, está pedindo, e eu estou me colocando como líder do governo à disposição para organizar essa reunião, também fazer uma reunião enxuta, porque a gente sabe do trabalho, principalmente do Executivo nesse momento, e dos próprios vereadores, que cada um tem a sua função, como organizar uma reunião mais enxuta, que a gente possa, o Executivo vir, falar o que está acontecendo, escutar alguns líderes, ou a mesa diretora, ou os líderes, organizar uma reunião dentro de um espaço de tempo razoável para que o Legislativo possa, assim, tomar a situação do que está acontecendo na Porto Alegre. Então, mais uma vez, me coloco à disposição. Um abraço. Consulta o vereador Pujol. O vereador Mendes quer fazer uma rápida comunicação. Vereador Mendes. Pois não, vamos ouvir o vereador Mendes. Bom, obrigado, Luiz Afonso. É sobre o assunto, evidentemente. Obrigado, presidente. Na verdade, eu
não quero falar sobre o assunto, teria coisa para falar, mas eu pedi o som não para isso, porque, como os outros líderes falaram uma vez, eu também não vou falar. Na verdade, eu queria aproveitar essa reunião para agradecer a ti, presidente Pujol, ao vereador Ricardo Gomes, à vereadora Nádia, por terem me escolhido como líder dos democratas e estar representando o partido à frente das reuniões da Câmara Municipal. Os vereadores têm visto que eu tenho participado das reuniões como líder. Agradecer a parceria e muito me honra liderar vereadores da capacidade de vocês, do trabalho de vocês, à frente à Câmara Municipal. Então, me sinto lisonjeado. Só queria fazer essa comunicação aos vereadores e agradecer a minha bancada pela parceria aí, que muito me honra. O vereador Pujol está com a palavra para os encaminhamentos. Tá, olha aqui, meu querido Afonso, me parece que a maioria dos nossos colegas entende que deva ser convocado o secretário que não pôde estar conosco hoje por razões que não vão a pena nós discutirmos. Se nós formos convocar o secretário, seguindo, evidentemente, a orientação que a maioria do Colégio dos Líderes, representados dentro do Comitê de Riscos, nós teremos que cumprir rigorosamente com algumas determinações regimentais. Então, nesse sentido, eu quero deixar muito claro que, nesse primeiro momento, relativamente ao fato que hoje está ocorrendo, nós, desde muito cedo, com certeza, no mês que passou, no dia 30, eu acredito, tivemos, inclusive, uma reunião virtual com o prefeito e com a liderança do governo, quando, pela primeira vez, falamos sobre esse assunto. E, posteriormente, no dia 31, para que não pairasse dúvidas e para que ficasse muito claro o nosso objetivo na conversação anterior, encaminhamos, através do WhatsApp, uma ponderada manifestação para o prefeito Marquesan, no qual nós reiteramos o convite que, em nome da Câmara Municipal, havia feito verbalmente no dia anterior. E, nessa oportunidade, inclusive, reafirmamos que, obviamente, quem caberia escolher o representante do Executivo nessa reunião seria ele, o prefeito, mas que eu ousava falar em nome da quase totalidade dos integrantes do nosso Comitê de Risco, que optaram, preferiam que fosse o representante da Prefeitura ou o secretário municipal da Saúde, pela sua vinculação com o tema. Isso nós documentamos, inclusive, e a partir daí fizemos algumas demarches, inclusive com o próprio secretário da Saúde, que, num determinado momento, nós respondemos que estava ciente do fato, mas que aguardava orientações que deveriam surgir da parte do gabinete do prefeito. Bom, diante disso, eu acredito sinceramente que nós estamos no meio de uma situação tanto quanto confusa, porque me parece que o secretário ou não foi devidamente esclarecido do fato, ou ainda teve esse contratempo de que no dia de hoje tenha sido convocado para essa reunião virtual com o ministro da Saúde, que é quem coordena no Brasil todo esse processo que nós estamos aqui em Porto Alegre envolvido. Dito tudo isso, eu fico na seguinte situação, e quero fazer essa revelação. Para nós convocarmos o secretário, obviamente tem que ser via prefeito. É assim que determina o regimento. E não há possibilidade de nós
convocarmos hoje para uma reunião na segunda-feira. Tem alguns prazos que precisavam ser respeitados. Então, tem duas hipóteses que eu pondero aos colegas. Eu posso, inclusive, me valer da boa vontade do nosso líder do governo, que está presente na nossa reunião, e dizer que nós poderíamos buscar realizar uma nova reunião num convite, etc., imediatamente na segunda-feira, se essa fosse a concordância de todos. Ou então convocarmos, é a segunda hipótese, convocarmos, como é a vontade aqui expressa, para uma reunião que não poderia ser na segunda, e que eu acredito que teria que ser, no mínimo, na quarta-feira. Uma vez decidido isso, nós teríamos que levar em conta que quem está convidando não é o plenário da Casa, é a comissão de risco. Então, não há como se falar em reunião presencial, porque o comitê de risco existe em função de uma decisão virtual. Então, seria uma reunião virtual na quarta-feira, objeto de uma convocação que nós expediríamos ainda no dia de hoje, com a cobertura da diretora-geral da Diretoria Legislativa da Casa, reiterando por antecipação esse nosso convite. O que não impede que nós voltássemos a nos reunir na segunda-feira e, quem sabe, já na segunda-feira, prepararmos os elementos pelos quais nós levaríamos avante uma reunião enxuta, como alguns disseram, que satisfizesse esse objetivo maior de todos aqueles que já se manifestaram no dia de hoje, que era de ouvir do excelentíssimo senhor secretário da Saúde os esclarecimentos, as informações que há mais tempo estão sendo solicitadas pelos colegas. Então, nesse sentido, Luiz Afonso, peço que tu ouça os colegas. Hein? Nesse sentido... O senhor termina que eu quero colocar umas questões técnicas. Nesse sentido, eu peço que tu ouça os colegas e que, evidentemente, assumas por todas as prerrogativas e devidamente empoderado por essa presidência o encaminhamento dessa parte final da nossa reunião, de que eu concordo com a maioria que diz que a reunião se esgotou. O principal objetivo era ouvir o secretário, que não pode comparecer, não discuta a razão. Então, nós temos essa alternativa. Vamos convocar para quarta-feira da semana que vem, vamos tentar concentrar com o governo uma reunião na segunda. Como faremos? Peço que tu coordenes essa decisão junto aos meus colegas. Nós cumpriremos o que a maioria nos determinar. Bom, inicialmente eu gostaria de ler para os senhores e as senhoras vereadoras os dispositivos regimentais que tratam da convocação de secretários. A convocação de autoridades municipais está prevista nos artigos 137 e seguintes do regimento. O artigo 37, no caput, diz o seguinte: o secretário municipal, diretor de autarquia ou de órgão não subordinado à secretaria poderá ser convocado pela Câmara ou por comissão para prestar informações sobre assunto administrativo de sua responsabilidade. Parágrafo 1º. A convocação será comunicada ao prefeito pelo presidente, mediante ofício, com indicação precisa e clara das questões a serem respondidas. Parágrafo 2º. O convocado comunicará dia e hora do seu comparecimento, encaminhando com a antecedência de 3 dias a exposição em torno das informações solicitadas. Artigo 138. Para as autoridades referidas no artigo anterior, o tempo de pronunciamento será de 30 minutos iniciais para a exposição dos motivos da convocação. Após a exposição, parágrafo 1º, serão concedidos 10 minutos para o requerente, 5 minutos para cada vereador, até o máximo de 10 oradores, a fim de fazerem as considerações sobre o tema em pauta, vedado qualquer comentário posterior. Parágrafo 2º, será facultado à autoridade um período de mais 30 minutos para os esclarecimentos finais. Esta é a regra do comparecimento, que, como todos os senhores e senhoras podem ver, ela tem uma mecânica bem estabelecida, né? Então, assim, caso seja adotado o modelo,
né, nós vamos ter que fazer uma votação. Eu tenho, inclusive, já preparei folha de votação, caso isso fosse necessário, mas alerto que nós teremos que ter, então, essas questões todas. Terão que ser deduzidas previamente as questões pelas quais o secretário deverá se pronunciar, e aí aguardar que ele estabelece o dia e a hora onde que ele vai falar. O vereador Cláudio Janta está pedindo a palavra. Eu tenho para dizer o seguinte, estabelecer o que nós queremos, a gente já sabe o que a gente quer, entendeu? A gente quer saber o desenho que a Secretaria tem na questão do vírus. É isso que a gente quer saber. Quantos leitos disponíveis, né? Se tem a possibilidade de ampliar a vacina da gripe, antecipar a vacina da gripe, se tem os testes, né? Aí nós estamos discutindo aqui faz um tempão, assim, entendeu? Agora nós temos que decidir, né? Se nós vamos, quanto tempo ele vai levar. Aí a semana que vem entra outro pedido de reunião de outro. Acho que nós temos que usar expediente, o secretário ganha na segunda e se encerra tudo. Agora nós podemos ficar a mercê do que vai vir até porque a comissão, a CCJ, já encaminhou esse pedido há 2 semanas atrás. Então acho que nós temos que agilizar a população e nós precisamos saber para informar a população. Eu só alerto que, no caso, só para reforçar os dispositivos regimentais, no caso da convocação, além de deduzir as questões que devem ser respondidas, o convocado estabelece o dia e a hora para se manifestar. Inscrições do vereador Cassia Carpes, depois vereador João Bosco Vaz. Primeiro, vereador Cassia Carpes. Bom, vamos de novo. Queria aproveitar aqui. Está me ouvindo, Luiz Afonso? Sim, perfeitamente. Queria só aproveitar o presidente, antes de encerrar, dizer quando é que nós vamos fazer as vacinas nossas dos funcionários. Se no final, alguma orientação, informação. Quanto... Aí eu pergunto. Eu não sou intransigente. Mas vamos pelo regimento da casa, como disse o Luiz Afonso. Existe a possibilidade das 2 alternativas ao mesmo tempo, ou seja, que segunda ou quarta ele venha convidado, como não veio hoje, e numa segunda alternativa, no mesmo ofício, uma convocação para o dia tal. Eu acho que aí nós amarramos bem, se não der um da outra, é uma hipótese, mas que nós precisamos divulgar, que hoje ele não veio e que estamos esperando ele, eu acho que isso é importante. Senão vamos ficar sempre no anonimato. Então, eu sou, aí não sou radical, mas estou dando essas 2 possibilidades. Mas que a Câmara tem que, nesse momento, fazer um posicionamento de que nós fizemos uma sessão virtual e estava convidado o secretário e, em última hora, não compareceu, mas que nós precisamos, né, ter a nossa participação, e o Legislativo quer, além de fazer aquelas doações que já fez, e se introduzir nesse processo municipal, na ajuda. Crítica é fácil fazer e nós sabemos fazer bem. Nós queremos ajudar. A prova está que lá atrás, o outro discurso, eu disse ali que nós estamos conversando com o senador Luiz Carlos Reis, que está vendo lá, e é um montante muito grande aí do Fundo dos Idosos Municipais que será liberado para o Brasil inteiro. Então, nós queremos conversar esse ano. No meu sentido, concluo dizendo, olha, para mim, convidar ou convocar, o mais fácil, como disse o nosso presidente, é acertar para segunda-feira, quarta-feira, mas quem sabe já bota as 2 alternativas aí para ele estudar, o que é mais fácil, se puder. Um abraço. Só para, antes de passar a palavra para o vereador Bosco, o próprio regimento, nos dispositivos posteriores, ali estabelece aquela possibilidade já conhecida de promover o comparecimento mediante entendimentos, aí, de forma por convite ou espontaneamente. Vereador Bosco. Grande abraço a todos. Em relação a essa preocupação do vereador Cassia, que a sociedade tem que tomar conhecimento dessa reunião e da ausência do senhor secretário, a Câmara de Vereadores tem uma excelente assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa, com certeza, vai fazer matéria para a mídia
explicando que teve essa reunião, né, e que o senhor secretário, na última hora, não pôde participar. Bom, aí, se os meios de comunicação vão usar ou não vão usar, não depende da assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores. 2 ou 3 colegas aí propuseram essa reunião presencial. Pessoal, isso é uma loucura, pessoal. Se a Organização Mundial da Saúde está mandando nós ficar em casa, se o ministro da Saúde está mandando nós ficar em casa, se o senhor prefeito está mandando nós ficar em casa, se o governador está mandando nós ficar em casa, se a sociedade, né, médica, conselho médico, todos, as autoridades estão mandando a gente ficar em casa. O que nós vamos fazer na Câmara de Vereadores? O que nós vamos... Isso aí é um delírio. Desculpa, é um delírio isso aí. Nós vamos levar um pau da imprensa se fizer isso. Porque está todo mundo recolhido, inclusive a Assembleia Legislativa, o Congresso, estão todos conversando através desse sistema que estamos falando aqui. Porque nesse plano virtual o prefeito e o governo não respeitam a Câmara. Pessoal, o senhor prefeito nunca respeitou a Câmara. Em 3 anos e meio, nunca respeitou, já nos chamou de tudo, até de palavras de baixo calão. Então, eu quero insistir, ir na contramão do que o mundo está propondo. E outra coisa, nós temos 10 ou 12 aí, como o Cássio falou, que estamos no grupo de risco, que estamos acima de 60 anos. Então, não existe isso. Não existe. Eu quero apelar aos companheiros vereadores e às senhoras vereadoras que desistam dessa ideia. Desistam dessa ideia. Muito obrigado. Vereador Mendes, pela ordem. Não, eu acho que o Cássio foi muito bem no encaminhamento dele. É lógico que a reunião presencial seria o último dos casos. Eu só disse que enquanto nós não tivermos uma reunião presencial, nós não seremos escutados. Nós não teremos as tribunas, nós não temos assessoria de imprensa cobrindo a Câmara como faz no dia a dia, na normalidade, e me preocupa a pouca participação, que não é verdade, mas para fora pode parecer, da Câmara de Vereadores nessa situação mais importante e maior crise da cidade. Eu tenho muito respeito pelo secretário Pablo, acho que ele vem fazendo um grande trabalho até aqui. Ele não vem se escondendo de falar com os vereadores individualmente, tem conversado, mas nesse momento ele tem que ouvir a instituição Câmara Municipal de Vereadores, não os vereadores, porque nós temos muitas dúvidas, mas as nossas dúvidas não são as mesmas. As dúvidas do Bosco não ser as minhas, as dúvidas do Paulo Brum podem não ser as minhas, e podem me acrescentar e muito para que eu possa passar informação ali para frente. Mas eu venho notado que a Secretaria de Saúde não vem tomando frente dessa situação aqui na cidade de Porto Alegre. Nós não vimos um pronunciamento do secretário ainda, nós não vimos um balanço do que a Secretaria de Saúde tem de planejamento. Por exemplo, o que de leitos de UTI Porto Alegre precisa atingir, quantos equipamentos de oxigênio nós precisamos atingir, quantos testes nós precisamos atingir para dar um mínimo de previsibilidade para a sociedade. A sociedade quer uma luz no fim do túnel, e eu não tenho visto iniciativa que leve e que mostre às pessoas poder aspirar ali na frente uma luz. Essa é a minha preocupação. Agora, independente se é convocação, se é reunião, acho que o vereador Pujol, com toda a sua competência, seu tamanho,
pode conversar com o secretário Pablo e ver um dia da sua agenda para atender os vereadores, que os vereadores, os 36, possam participar. É importante que os 36 possam falar, os 36 possam perguntar, porque a dúvida de cada um é de cada um e a dúvida do outro pode ser a minha. Então, é importante a participação dos 36 vereadores. Então, se é convocação, se é reunião, se é convite, tanto faz. Acho que nós temos que dialogar, conversar com o secretário. A secretária Arita, acho que a Arita tem mais de 70 anos, eu não sei quantos anos tem a Arita, ela tem feito reunião constante com os deputados, ela tem passado informação constantemente para os deputados. Nós também queremos essas informações, e eu acho que o secretário Pablo pode nos ajudar e é parceiro para isso. Pelo que eu conheço o secretário ao longo do começo, desde que ele assumiu o lugar do Erno, ele vem demonstrando competência e parceria. Só isso. Obrigado, José Afonso. Ok, vereador. Obrigado, senhor. Próximo inscrito é o vereador Dr. Goulart. Está com a palavra aberta, depois o vereador Camozato. Seu microfone está aberto, vereador. Tem que ficar afastado, tá? Tu tens que ficar afastado para aparecer bem na tela. Só tranquilo. Vereador Dr. Goulart, o senhor está nos ouvindo? Está ouvindo? Mas o seu microfone não está ligado para mim aqui. José Afonso? Sim. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. O do vereador, o Dr. Goulart, tinha pedido a palavra, mas não está abrindo o microfone dele aqui. Para mim está tudo ok aqui. O microfone dele está aberto e a câmera está aberta. Eu não sei se está podendo me ouvir. Se puder me passar a palavra aqui um minutinho, eu te agradeceria. Tá bem, então, vou passar a palavra. Me ouvindo? Sim, perfeitamente. Enquanto aguardamos aqui que o Dr. Goulart regularize a sua comunicação, o vereador Pujol vai fazer uma intervenção e depois o vereador Camozato está inscrito. Vereador Pujol. Está comigo? Tá. Eu só quero fazer um apelo aos colegas. Acho que todos têm direito de se manifestar. Esse é o maior objetivo dessa nossa reunião da Comissão de Risco. Só queria o seguinte, nós temos que ter uma definição clara. Nós vamos tentar ir, através da colaboração da liderança do governo, tentar fazer o assunto por base da composição que nos permite ter a expectativa real de reunir na semana que vem com o secretário, ou vão enveredar para a convocação de todos os riscos, e, como muito bem esclareceu, uma vez convocado pelos bens formais, vai para o prefeito fala com o secretário correspondente da convocação, aí ele escolhe a data que pode vir. Tá. Na outra hipótese, nós saímos escolhendo nós a data, sugerindo, por exemplo, que quarta-feira ele começasse aqui. Se o líder do governo concordasse, acho que concordaria, eu partilharia com ele essa responsabilidade de tentar resolver esse assunto até segunda-feira. Se na segunda-feira não fosse resolvido, eu imediatamente partiria para a convocação, que é a decisão maior aí da parte dos colegas vereadores. Estou tentando ser prático, mas não farei nada se você não concordar nesse sentido. Se persistir desse jeito, eu vou fazer a convocação nos termos regimentais e nós vamos ouvir o secretário quando ele entender que é possível ele vir conversar conosco. Obrigado. A palavra ainda, vamos tentar o vereador Dr. Goulart, que está inscrito. O seu microfone está aberto aqui para mim, Dr. Goulart. Está aberto o seu microfone. O senhor está ouvindo? Nós não estou lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo. O seu microfone consta aberto aqui para mim. É alguma coisa na sua operação aí. O volume do seu celular aí está adequado, do computador?
Nós vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o vereador Camozzato e, em seguida, a gente tenta de novo com o doutor Goulart. Vereador Camozzato, por gentileza. Não está aberto para mim aqui, vereador. Tem alguma coisa no seu comando aqui, porque para mim está aberto aqui. Para mim as duas coisas estão abertas, a câmera e o microfone. Vamos ver agora. Deixa aqui eu comando aqui, vamos ver. Ok. Está aberto, né, mas não está vindo. Não está vindo. O senhor está ouvindo? Está me ouvindo? Não, mas o seu retorno não está vindo o seu retorno. E eu estou com tudo aberto aqui para o senhor. É alguma coisa da conexão aí. Doutor Goulart, vamos ver se o senhor... Eu vou deixar os dois abertos aí para ver quem consegue chegar primeiro. Não, nós não estamos lhe ouvindo, vereador. Não estamos lhe ouvindo. O vereador Camozzato se desconectou e vai tentar entrar novamente. Quem sabe o doutor Goulart faz o mesmo. Pois não, vereador Camozzato? Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Bom, obrigado, Luiz Afonso. Boa tarde novamente, colegas. Eu ouvi as considerações dos colegas sobre a eventual reunião presencial ou não, especialmente diante da circunstância de que o Executivo não estabelece um canal de diálogo conosco. Tivemos essa negativa agora em cima da hora, durante a nossa reunião, o que eu lamento muito. Também não quero tecer comentários de irresponsabilidade ou desconsideração por parte do secretário Pablo, que tem feito um excelente trabalho e que eu também tenho o maior respeito, mas eu acho que se precisarmos fazer presencial essa reunião, eu não quero ser irresponsável, mas também não quero ser omisso. Então, é que façamos ela presencial, se não, façamos ela digital. Agora, é preciso lembrar, e acho que o vereador Mendes trouxe isso sobre a secretária de Saúde do Estado, o próprio Eduardo Leite, o governador do Estado, antes de colocar esse último decreto, esteve por quase 2 horas conectado com todos os deputados estaduais, prestando informações, dialogando com eles, e nós não conseguimos estabelecer um canal de diálogo com a prefeitura, muito embora os esforços do líder do governo, Mauro Pinheiro, que eu reconheço, é muito difícil dessa forma, nós não podemos ficar nas regras e não conseguiremos enfrentar essa pandemia sem união e sem engajamento da sociedade, que ainda hoje não recebe informações e não compreende muitas das medidas e precisa, portanto, da ajuda de todos os parlamentares engajados nisso. Então, eu acho boa e prudente a sugestão do vereador Pujol, de tentarmos o quanto antes possível agendar isso, e eu não me importaria a fazer a convocação. O que nós temos visto nos últimos dias é uma tentativa atrás da outra de estabelecermos diálogo, mas nós não temos conseguido ser bem-sucedidos nisso. Então, a convocação me parece ser uma ferramenta adequada às circunstâncias. Obrigado. Bom, presidente, como é que nós vamos fazer agora, então, a questão do encaminhamento final? Aí, se vamos colocar em votação a convocação ou não, ou o convite, como é que nós vamos encaminhar isso? Precisamos de orientação. Então, eu gostaria de se está conectado com o Mauro, o nosso líder do governo, que ele compartilhasse comigo, porque uma das alternativas seria nós dois ficarmos responsabilizados de, até segunda-feira, retirarmos do prefeito e do secretário uma concordância de que nós faríamos na quarta-feira, ainda antes da Semana Santa, essa reunião. Se o Mauro estivesse presente aí. Vereador Mauro. Presidente Pujol, me coloco totalmente à sua disposição. De hoje mesmo nós fazermos contato com o prefeito, fazermos uma reunião com ele por WhatsApp. Eu particularmente farei
essa ligação para o prefeito, ele adiciona ali para nós três discutirmos a semana que vem e trazermos alguém que possa conversar com os vereadores. Sem problema nenhum, coloco totalmente à sua disposição e tenho certeza que vamos ter êxito. Mauro, eu só te diria o seguinte, que alguém tem que ser o secretário da Saúde, que está vendo que é a vontade geral aí, do pessoal, que seja ele, o Pablo, o presente aí. E eu não discuto essa preferência, mas aí, nessa composição que eu estou propondo, não, o prefeito vai ter que nos ajudar a que o secretário esteja aqui presente conosco. Sem problema, presidente. Podemos fazer hoje, no final da tarde, ou logo depois de terminar a reunião, fazer o contato com o prefeito e ter certeza que nós lograremos êxito na nossa proposta, e tenho certeza que hoje o secretário Pablo só não foi por algum desencontro aí. Tenho certeza que nós vamos resolver o problema e até a semana que vem, a gente, segunda ou quarta-feira, até quarta mais tardar, nós teremos a participação aí do secretário junto com os vereadores. Tenho certeza que o secretário fará isso com muito prazer em passar para todos os vereadores, para a sociedade como um todo, as medidas que tem adotado na cidade de Porto Alegre. Vereador Castro Gilto. Luiz, eu até queria dizer aqui que a vereadora Lourdes está chamando o grupo, às vezes talvez tu não tenha visto. Eu posso, inclusive, falar após a fala dela. Que eu não... mas eu quero também falar. Tá bem. Tá, vereadora Lourdes, então. Vereadora Lourdes, desculpa, eu não vi o seu aceno aqui. A senhora está com a palavra. Está aberto o microfone, Luiz Afonso? Sim, senhora. Sim, senhora. Não, é apenas para complementar o que nós tínhamos iniciado pela convocação, né, que estavam se manifestando, que eu continuo junto da nossa proposta de convocação, né? Agora, se houver esse entendimento de firmeza de que o secretário realmente venha, nada pessoal, nada sobre atividades que não estão a contento, mas nós precisamos sim esclarecer várias demandas que chegam para nós para podermos levar a informação correta aos nossos porto-alegrenses. Vereador Cássio. Alô? Bem, a título de encaminhamento, como eu mais ou menos já tinha falado na minha fala anterior, eu creio que nós acertamos aqui ontem que nós teremos reuniões segundas e quartas. O formato da reunião, até discutimos um pouco ali no grupo, de repente comunicações e lideranças, mas nós mantermos a Câmara aberta virtualmente com as suas sessões regulares 2 vezes por semana, segunda ou quarta. Dizendo isso e em sendo consensual, que nós acertamos isso ontem, eu reitero que nós devemos, com a ajuda do líder do governo, do nosso presidente, convidarmos o secretário para segunda-feira, porque estaremos reunidos segunda-feira. Em o secretário estando, a nossa dificuldade de hoje está superada. Se o secretário, eventualmente, novamente não puder comparecer na segunda, aí na segunda nós propusemos novo encaminhamento, de acordo com o regimento. Essa é a minha opinião. Obrigado. Eu acho que eu consulto o presidente se nós podemos abrir todos os microfones, presidente, porque precisaríamos do entendimento de todos aí. Como é que o senhor quer encaminhar? Só para deixar bem claro o seguinte, nós não vamos perder nem um minuto. Em verdade, hoje, nós não teríamos condição de, por mais ágil que nós fôssemos, de oficializar uma solicitação ao prefeito, informando a ele que nós estávamos convocando o seu secretário. Isso nós só faríamos na segunda-feira. De outro lado, se nós concordar de convidar, tentar convidar o secretário para estar segunda conosco, estabelecermos um horário, na própria segunda nós já estaríamos preparados. Se ele vier, ótimo, bate palma para ele e vamos resolver logo esse assunto. Se não veio, nós expedimos segunda-feira, sem dúvida nenhuma, a convocação, correndo os trâmites regimentais que necessariamente é
tem que acontecer, ok? Ele e o prefeito. O prefeito tinha que estar junto, porque nós temos que fazer decisões enormes. E depois tem o seguinte, Pujol, não vão querer fazer reunião, como alguém disse aí, daqui 10 dias, daqui 8 dias, porque nós não sabemos se a situação vai estar como estão pintando, como está cientificamente sendo denotado, que quanto mais passar o tempo em relação ao dia 15 de abril, 17 de abril, mais dificuldade nós, principalmente eu, tu e o Nédio, vamos ter, por ser de muito alto risco a nossa situação na nossa cidade, né? Então, nós temos coisas importantíssimas. Primeiro, tem que ver a situação do IMESF em seguida. Eles estão pensando em chamar pessoas, que nem o presidente da República disse, no 5º ano, não vão se formar, querem formar agora os médicos, os estudantes de 5º ano de medicina querem sair formados agora. E vocês sabem todos que a medicina leva 6 anos para ser formado. Os biomédicos também, os enfermeiros, todo mundo que estiver no último ano está sendo convocado para vir formado já. Como é que nós vamos dizer para o IMESF que a nossa grande experiência em atendimento, principalmente domiciliar, que isso vai precisar muito se houver a catástrofe aqui, nós não vamos dar importância para o IMESF. Experiência, um monte de coisa. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que saber, vão tomar conta do Parque Belém ou não vão? Né? Se estão começando clínicas agora, está recém começando, como foi dito hoje de manhã em todo que é rádio, por que não podem pegar o Parque Belém? Por que não pode deixar pronta a beneficência portuguesa? Porque se vier o que estão dizendo que vai vir, Pujol, que eu estou recebendo de orientação dos meus colegas e falando, vai ser uma tragédia se for como a Itália, se for como a Espanha, se for como a própria China, não é? Vai ser uma tragédia. Então, nós temos que estar preparados. Que bom que passe por aqui, bem longe, lá por cima, o vírus, e não chegue na gente. Porque, se houver, nós vamos precisar de muita coisa, e nós temos que estar preparados. Então, não é de falta de respeito convocar o prefeito e o secretário numa hora dessa, nós precisamos de decisão. Nós não podemos chegar lá e o secretário dizer, eu não posso ver isso. Tinha que trazer até o homem da economia deles, tem que trazer todo mundo, porque se por acaso for para acontecer o que está sendo escrito, nós vamos perder tempo e vamos perder vidas. Vamos perder, muitas pessoas vão morrer da nossa volta ou nós mesmos, não é? Então, eu acho que é fundamental que a gente leve esses assuntos para conversar com eles sobre os 47 milhões que o Clínicas ganhou agora. 47 milhões. Como é que vai ser colocado os 47 milhões? Não é? Então, Pujol, nós temos coisas importantíssimas e deveria ser amanhã a reunião, no máximo depois da manhã, porque quando começar a tragédia e cair gente na sarjeta, que é o que a peste prenuncia, nós vamos estar decidindo coisas, nós temos que estar decidindo cada uma dessas coisas com tempo. Nós não podemos falar rapidinho, como eu estou falando aqui agora, porque todo mundo tem que falar, e é difícil essa comunicação desse tipo. Ela é fundamental, mas ela não é tão fácil. Então, nós vamos saber todas essas coisas. Então, fica aí a minha preocupação. Tem que ser convocação, se for amanhã, melhor ainda. Se não for, tem que ser depois da manhã, porque urge o tempo, urge o tempo. E aí eu tenho toda como médico, como ex-presidente da Comissão de Saúde, como único vereador médico que tem no parlamento, como ex-secretário da Saúde de Cachoeirinha, 20 anos de mandato,
42 anos de formado, eu tenho um monte de coisa para a gente discutir, para trazer, porque senão vai morrer muita gente, Pujol. Tomara que passe o vírus lá por cima, 500 quilômetros lá em cima, e nós não tenhamos encontro com ele. Se nós tivermos, dentre nós, tem gente com perigo, e as pessoas do nosso carinho têm, e o povo, para quem nós fomos eleitos, também tem que ser respeitado e amado e cuidado. Eu não estou fazendo terror, eu estou lendo e estou acompanhando e sei mais ou menos que isso tudo pode acontecer. Então, eu quero estar junto com vocês, unidos. O prefeito deveria estar junto, não é só o secretário, porque tem que se decidir agora, Pujol, querido. Nós temos que decidir. Eu estou fazendo essa manifestação de maneira ansiosa, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se por acaso vier a tragédia, você vai dizer, Goulart, por que não nos avisou que isso podia ser assim? Pode não ser, mas e se for? Que satisfação que eu vou dar para os meus colegas e que satisfação eu vou dar para o povo que acredita em mim, dos pacientes que acreditam em mim, dizendo assim, Paulo, o Dr. Goulart foi tão calmo, tão quieto, quando está morrendo milhões, estão morrendo 20 mil, 30 mil pessoas, 100 mil pessoas em outros lugares, e lugares adiantados, como Itália, como o Kuwait, que é riquíssimo, mas tem morrendo gente lá. Então, eu gostaria que a gente pudesse fazer essa reunião o mais breve possível, porque quanto mais ela se aproximar do dia 28, 29 de abril, mais nós vamos estar querendo nos encontrar com essa tragédia. Nós tínhamos que estar recolhidos em casa. O que o Bosco diz é verdade. Estamos conclamando para uma reunião fora de casa, é o que temos, né? Nós temos que enfrentar. Mas quanto mais nós pudermos fazer essa reunião mais rápido e decisiva possível, e depois voltar para casa, onde é o lugar que nós temos que ficar, eu acho que seria necessário. Tá? Desculpe a minha ansiedade de falar nisso, mas vocês precisavam saber, eu tenho lido, tenho me informado, tenho falado com meus colegas epidemiologistas, não é? E se há uma possibilidade, há 50% de não acontecer tragédia e há 50% de acontecer tragédia. E nós não podemos ficar parados. Um beijo para o João, querido, e um beijo para vocês todos. A Nádia e a Lourdes estão muito bonitinhas hoje. Beijo para vocês. Obrigado. Presidente. Bom, presidente Pujol? Eu acho que está mais do que colocado aí os desabafos de algum colega nosso, altamente justificado, não impede de nós continuar naquele dilema. Ou vamos cumprir a decisão que foi majoritária, de se convocar, e convocar nós vamos depender do cumprimento da disposição do regimento, esclarecendo mais uma vez o que já foi esclarecido por ti, que o regimento não nos dá condição de convocar o prefeito. Convocaríamos diretamente o secretário e ele, secretário, iria estabelecer a data que ele se dispunha. De outro lado, nós temos uma alternativa de, juntamente com o líder do governo, acertar para segunda ou quarta-feira, da semana que vem, fazer essa reunião. O que decide os colegas? O que eles decidirem, nós vamos buscar cumprir. Ok? Obrigado, então. Vereador Cássio? Não, estou apontando aqui que a minha proposta, que eu vou com a proposta 2. Segunda alternativa, 2. Só um momentinho que eu vou abrir todos os microfones. Me deu, Tiago? Todos os microfones estão abertos. Tudo aberto é uma confusão, Luiz. Tudo aberto é uma confusão. Só um pouquinho, só quero dizer o seguinte aqui. João Bosco Vaz, só um pouquinho, Fernando. Tá, mas só um pouquinho, eu vou abrir não deu certo. Eu vou abrir o do vereador Bosco. Só para dizer o seguinte, já foi dado o acordo, já foi dado esse acordo aí, todo mundo já levantou, foi dado o acordo, vamos dar um voto de confiança para o Mauro Pinheiro e para o Pujol, para convidar e fazer o secretário que na segunda-feira. Ou se não for na segunda-feira, convoca ele. Mas já teve o acordo. Bom, temos acordo, então. Só uma questão final, agora de encaminhamento da semana que vem. Nós vamos, então, deixar reuniões marcadas
para segunda e quarta. Só que a gente teve uma reunião hoje lá entre nós, lá da diretoria, nós queremos sugerir que essas sessões, porque até então nós estamos tratando isso como reuniões, né? Como reuniões. Mas então, já que vai ter 2 dias certos, então considerar que isso fossem sessões oficiais da casa. Sessões que vão ter registros, vão ter número, vão ter degravações na página, porque aí como vai ser mais eficaz? Bom, só que, obviamente, em razão da limitação do MEI, também essas sessões elas terão que ter uma certa, digamos assim, uma certa simplificação. Uma certa simplificação. A primeira ideia que numa conversa ontem com o vereador Pujol, o vereador Cássio teve, era a ideia de que, seguinte, garantir inicialmente a palavra para todos os líderes, como acontece habitualmente nas sessões. E também adotarmos aqueles grupos de comunicações que são sequenciais e que permite, então, que todos aqueles que não sejam líderes, no segmento do seu bloco, poderem falar. Essa seria a proposta, a ideia inicial, para aquelas sessões em que não haveria necessidade de votação. Bom, se houver necessidade de votação, aí adotamos aquele sistema que adotamos anteriormente. Se disponibilizam as peças no processo, se abre um prazo de X tempo para as emendas e depois um prazo de X tempo para a votação. Essa é a ideia inicial. Então segunda-feira, teremos então uma sessão ordinária nesse módulo simplificado. Só consulto quanto ao horário da sessão. É isso, o horário de abertura. Isso. 14 horas ou 15 horas, como nós precisamos? 14 ou 15? Ou 15. 17? Seis. 14? Não, peraí, vamos com calma. Vamos com calma. Tá, vamos lá. 14, vereador Liboni. 15. 14. 15 horas. 14 horas. 15 horas. Eu já me acostumei com as 15. Para mim tá bom as 15. 15 horas é um horário bom. 15 horas. Então fechamos 15 horas. 15 às 16. Ah, sim. 5 e 5. 15. Com hora para terminar. Para acabar. Na verdade, assim, na verdade, sim, ela teria uma hora para... Ela teria uma hora para acabar, por quê? Porque nós teríamos os tempos certos, né? Nós temos 5 minutos para cada liderança e 5 minutos para cada um dos 5 do bloco da comunicação, que aí encerra. Aí quando é que vai vir o bloco das comunicações? Não, isso agora eu vou atrás, né? Isso aqui é para amanhã. Nós vamos atrás. Nós vamos pegar os blocos exatamente como nós usamos nas sessões normais. Mas eu vou providenciar os blocos agora, vou lá na Câmara amanhã, sei lá, vou dar um jeito de pegar isso para... E as vacinas? Tá bem? Luiz Afonso? Sim. E a Bia está chorando. Luiz Afonso? Sim. Sim, vereador Cassiano. Luiz Afonso? Tem uma foto da Peste Negra lá. Só para lembrar, para mim 14 horas ou 15 horas dá na mesma, mas vou pela maioria. Só para não esquecer, a questão das vacinas. As vacinas, vereador, nós vamos ter que ver com a direção geral, porque eles estavam tratando disso. Eu vou conversar com o Dr. Kraus para ele mandar uma informação. Luiz Afonso, só peço que informe essa semana. Sim. Luiz Afonso? Sim. Presidente... As vacinas dependiam... As vacinas, presidente, Luiz Afonso, dependiam de uma providência que já foi tomada. Então, tinha que comprar um equipamento tal, que é o que conserva as vacinas, e esse equipamento já foi, inclusive, entregue. Parece que a semana que vem chega essas vacinas, já são... Presidente. Serão disponibilizadas. Acho que já chega metade, por exemplo, eu já consegui me vacinar. Demorou tanto. Presidente. Quem é que está pedindo a palavra? Walter.
Pois não, vereador Val. Eu só queria registrar, até porque essa reunião foi transmitida toda, e tem algumas pessoas que são de fora da Câmara que acompanham, talvez jornalistas podem estar acompanhando também, e o cidadão de um modo geral, que eu participei ontem e participei hoje, só que eu estou aqui assistindo, e evidentemente, como eu não tenho ali o tempo de liderança nem e me senti contemplado com as falas dos colegas, por isso que eu não participei, mas estou aqui ouvindo o tempo todo. Ontem não participei, porque de fato já registrei o presidente hoje numa ligação mais cedo, que a gente tem que mudar um pouco a metodologia, e eu já submeti isso ali no grupo dos vereadores. No mais, cumprimentos a todos. Obrigado. Ok, presidente, para encerrar. Tem que fazer ali o serviço, Cid? Tem que fazer ali. Bom, só para registrar, então, ao finalizar... Mas tu vai passar para fazer aí, ó. Finalizando e agradecendo a presença, quero dizer firme que vamos convir que a gente está fazendo um esforço grande para dentro das coisas, sem atropelar as decisões aí dos comitês maiores, preservando, inclusive, essa determinação de se evitar reuniões plenas, no sentido de presenciais. Nós estamos procurando fazer o que dá para ser feito e parece que estamos conseguindo. Então, agradeço a presença de todos e quero deixar claro o seguinte: na segunda-feira, junto com o vereador líder do governo, nós abriremos a sessão já com a informação. Ou teremos, na quarta-feira, a reunião com o secretário, ou então vamos fazer a convocação em termos formais, como foi anteriormente decidido. É a última tentativa. Tá bem? Obrigado pela presença de todos. Vereador Bosco. Não, só para... Só para encerrar, o seguinte: se o secretário comparecer na segunda-feira, esse formato que falaram antes de liderança e comunicação tem que cair fora. Não. Aí vai ser inscrição diferenciada. Como é que vai ser? Aí nós adotaríamos, no caso do comparecimento, adotaríamos aquela mesma regra do comparecimento. Ok. Os líderes. O regimento, com um acréscimo. Como o regimento prevê apenas 12 inscrições, a ideia era permitir 15 inscrições, de modo que cada bancada pudesse fazer os seus questionamentos. Ok, entendido. Do acordo. Obrigado. Bom, então, desejamos a todos um bom fim de semana e nos encontramos à segunda-feira, às 15 horas. Bom fim de semana a todos.